Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos. Aqui você vai aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar ainda melhor dos seus pacientes. Hoje eu trouxe para vocês um caso clínico que é de uma patologia que confunde muito com o diagnóstico de glaucoma. Eu já recebi alguns pacientes com essa doença que foram diagnosticados e tratados como glaucoma. Então, para que vocês possam conhecer melhor esse diagnóstico diferencial e não errar na conduta, eu trouxe aqui para vocês um caso de síndrome do disco tiltado. Vamos lá conhecer nossa paciente MSS do sexo feminino, 43 anos. Essa paciente tem uma história de que ela já vinha num acompanhamento oftalmológico anual a vida inteira, devido a uma alta miopia, então ela ia todo ano no oftalmo fazer refração, fazer mapeamento de retina. Só que há um mês atrás ela se mudou de cidade e aí ela precisou mudar para um outro oftalmologista. E aí esse novo oftalmo que viu pela primeira vez o caso deu para ela um diagnóstico de glaucoma devido ao aspecto do nervo óptico dela. Ela relata que a pressão ocular era normal e que foi o nervo que levou a esse diagnóstico de glaucoma. Foi prescrito Comfort, uma combinação fixa de bimatoprósito com timolol, mas a paciente preferiu não usar o colírio e buscar outras opiniões para avaliar esse diagnóstico antes. Com isso, ela retornou ao oftalmo da cidade anterior, e aí o que ela foi informada é de que ela já tinha aquela alteração no nervo registrada em prontuário desde 2011. Só que aquilo não foi investigado, o oftalmo viu aquele nervo alterado e deixou por conta daquilo, só registrou no prontuário, mas não fez nenhum exame para a gente ter algum tipo de documentação desse caso. E aí, depois disso, ela me procurou como uma terceira opinião para desempatar aí a situação. De HPP e de história familiar, ela não tinha nada de relevante. No exame, ela realmente tinha uma miopia bem alta, considerável, de 5,25 no olho direito, 5,5 no olho esquerdo e fazia 20/20 com os dois olhos. De biomicroscopia, nada que chamasse atenção, só um olho seco leve. A pressão intraocular era de 10 nos dois olhos, lembrando que ela não usou o colírio, então essa pressão de 10 dela é a pressão sem medicação. Na gonioscopia, eu visualizei um ângulo bem aberto com o corpo ciliar em 360 graus nos dois olhos. Ela tinha paquimetria um pouco fina, de 507 micrômetros nos dois olhos também. E ela já me trouxe um teste de sobrecarga hídrica que tinha sido feito no tonômetro de sopro, com essas medidas de pressão intraocular que vocês veem de 12,14, 18,16, 14,14, 14 e 14. E no exame, esse era o aspecto do nervo dela. A gente vê um nervo com uma anatomia bastante alterada, ele tem um aspecto de inclinação, ele tem uma anatomia vascular diferente do padrão que a gente está acostumado e uma grande área de atrofia de um crescente miópico em volta desse nervo. Ela trouxe ainda mais alguns outros exames. Ela trouxe essa biometria com 25,43, 25,38 ali mais ou menos de comprimento axial, mostrando que o que ela tem é uma miopia principalmente axial. Ela me trouxe um campo visual com uma alteração predominantemente em hemicampo superior nos dois olhos. Esse é o olho direito e esse é o olho esquerdo. Então, nos dois olhos, ela tem um defeito semelhante, mais ou menos simétrico, um defeito arqueado superior. Ela me trouxe também um OCT que mostra uma perda mais marcante de camada de fibras nervosas no setor inferior dos dois olhos. Ela tem também uma leve assimetria no setor superior, mas chama mais atenção a perda inferior. Aqui eu aumentei um pouquinho o gráfico para vocês verem melhor. É o mesmo exame, o mesmo OCT, eu só ampliei para vocês poderem identificar melhor aí aquela perda inferior da camada de fibras nervosas.
E na camada de células ganglionares, ela tem também um padrão de perda correspondente de um padrão arqueado inferior ali de perda. Então, qual que foi a impressão que eu tive desse caso? Essa paciente, ela tem uma perda inferior na camada de fibras nervosas. Ela tem uma perda correspondente inferior na camada de células ganglionares. E ela tem um defeito de campo que também é correspondente com essa perda, que é aquele escotoma arqueado superior nos dois olhos. Então, parece glaucoma? Sim, parece bastante glaucoma. Em geral, o glaucoma é a única doença que explica uma concordância anatômica tão grande assim. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que não parecem muito glaucoma e que fazem a gente lembrar de um outro diagnóstico. Essa paciente, ela tem uma miopia axial importante, ela tem um aspecto de nervo que é de um disco inclinado com uma atrofia peridiscal bem marcante. Essa paciente, ela tem pressão normal, mas sem fatores associados a glaucoma de pressão normal. Então, a gente está falando aqui de uma paciente que é jovem, que é saudável, não tem uma apneia do sono, uma enxaqueca, uma comorbidade cardiovascular e uma paciente com pressão de 10, então uma paciente com pressões até no limite inferior do normal, um pouco diferente do padrão mais típico do glaucoma de pressão normal, que são aquelas pressões de nível normal alto, de 16, 17, 18. Um detalhe é que ela chegou a 18 no teste de sobrecarga hídrica, mas eu desconsiderei aquele TSH, porque ele foi realizado no tonômetro de sopro, então não dá para a gente confiar nessas pressões. E sendo bem sincera, esse é um caso que eu nem vejo como uma indicação para se fazer um TSH, então eu estou levando em conta a PIO dela medida no consultório, que sempre foi normal, tanto comigo quanto com os outros oftalmos que ela passou. E uma coisa que chama muita atenção nesse quadro também e que fala um pouco contra a glaucoma é que é um quadro extremamente simétrico. Então, a mesma perda inferior no OCT igualzinha nos dois olhos, o mesmo defeito simétrico no campo visual, aquele escotoma arqueado superior bem igualzinho de um olho para o outro. O glaucoma é uma doença que é naturalmente assimétrica. Então, quando a gente vê tudo muito igualzinho entre um olho e outro, a gente começa a desconfiar um pouco e pensar que aquilo pode não ser glaucoma, pode ser uma outra patologia, pode ser uma coisa anatômica do paciente, pode ser uma coisa congênita. Então, essa simetria é um dos pontos mais importantes aí para falar contra glaucoma no caso dessa paciente. E a hipótese diagnóstica que eu pensei para ela foi da síndrome do disco óptico inclinado, que a gente conhece bastante também pelo nome em inglês, que é tilted disc. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa síndrome, então. Ela tem ainda um outro nome, que é coloboma de Fuchs, porque ela é uma anatomia congênita, ela é realmente um coloboma, um erro de fechamento daquela fissura embrionária. A maioria dos casos são esporádicos, então são mutações genéticas que não são hereditárias, mas tem relato na literatura de alguns casos de herança autossômica dominante e de pacientes com histórico familiar de vários casos semelhantes. A maioria dos casos são bilaterais, como o dessa paciente, e o que a gente vê é uma inclinação inferonasal do disco óptico. E um ponto importante que também fala a favor, por isso eu destaquei a miopia dela, é que a síndrome do disco óptico inclinado, ela está presente em mais ou menos 1/5 dos pacientes com miopia acima de -5. Então, em pacientes automíopes, acaba sendo não tão raro assim encontrar essas alterações de anatomia do nervo e de inclinação do nervo associadas à síndrome.
No campo visual dos pacientes com a síndrome, a gente pode encontrar basicamente três tipos de defeito. O mais comum é a gente ter um escotoma bitemporal superior. Então, na maioria dos casos, quando a gente vê esse campo visual, a gente vai pensar não em glaucoma, mas em alterações neurológicas, porque o escotoma ele fica mais localizado nos quadrantes temporais, e já as alterações de glaucoma, elas são mais localizadas nos quadrantes nasais. Então, esse defeito de campo mais clássico, bitemporal, a gente vai pensar em fazer diagnóstico diferencial e a gente precisa descartar principalmente as lesões de quiasma. Agora, no caso dessa paciente, o que ela tem é o segundo defeito, que é o escotoma arqueado superior. E aí sim confunde demais com o glaucoma, porque os escotomas arqueados são as alterações mais características de glaucoma no campo visual. A gente pode ainda ter um outro tipo de defeito, que é o defeito altitudinal, em que a gente tem um pouco mais de acometimento macular ali, respeitando a linha média, então um hemicampo acometido e o outro hemicampo normal. Então, dependendo de qual tipo de defeito o paciente tem no campo visual, a gente vai pensar em fazer diagnóstico diferencial ou com glaucoma, como no caso dessa paciente, ou então com as lesões neurológicas, principalmente pensando em quiasma por conta da lesão bitemporal no campo. Bom, como conduta, eu optei por observar essa paciente, repetir aqueles exames que já tinham um tempinho. Eu optei por repetir aquele campo visual que mostrou o mesmo padrão. Nesse caso, tem um detalhe que o campo visual tem uma perda difusa muito importante, porque quando fizeram o exame não colocaram a correção da miopia dela. Então, a gente vê um componente grande de perda difusa, mas quando a gente tira essa perda difusa, realça ali aquele mesmo escotoma arqueado superior. No outro olho, a mesma coisa, uma perda difusa, mais predominante ali superior naquele formato de escotoma arqueado. Repeti também o OCT dela, que mostrou exatamente o mesmo padrão de perda inferior, muito simétrica, e que chama muita atenção essa simetria entre os olhos. Vocês reparam que ali na parte inferior do gráfico de camada de fibras nervosas, onde tem aquela perda, as duas linhas, a linha cheia do olho direito e a linha tracejada do olho esquerdo, elas fazem o mesmo movimento de descida, muito simétrico. Quando a gente olha em cima o gráfico de temperatura, que ele marca ali em vermelho a camada de fibra inferior nos dois olhos, muito simétrico. E se vocês repararem, esse aparelho, ele tem uma coisa que no outro, eu não me lembro se eu destaquei, não, no outro eu não destaquei para vocês, mas nessa foto desse aparelho aparece muito bem. Quando você olha o gráfico ali em 3 dimensões do nervo, a foto que ele fez do nervo ali embaixo, a gente percebe nitidamente uma inclinação daquele nervo e também alterações relacionadas à miopia. E aí, com isso, eu fechei esse diagnóstico para essa paciente de síndrome do nervo óptico inclinado. E o que eu indiquei para ela foi um acompanhamento anual com exames. Eu não vejo necessidade de um acompanhamento mais próximo, porque essa paciente não tem nada que me indique glaucoma. Então, a gente vai só monitorizar ela anualmente com esses exames, com acompanhamento da retina, acompanhamento da refração dela. E eu tranquilizei ela de que ela não tem glaucoma. Então, uma paciente jovem, saudável, que recebeu um diagnóstico precipitado de glaucoma por conta de um susto que o oftalmo levou com o aspecto do nervo e com esse OCT. Então, com isso, vocês conhecem aí um diagnóstico diferencial importante de glaucoma, que é o disco óptico tiltado, principalmente quando ele se apresenta com esse tipo de defeito no campo visual, um defeito arqueado típico de glaucoma, uma perda no OCT típica de glaucoma, mas que não é um diagnóstico diferencial, que confunde bastante e que não é tão raro assim. Então é importante de vocês conhecerem, porque certamente em algum momento aí no consultório vai aparecer para vocês um paciente desses. Então é importante ter em mente essa hipótese diagnóstica para a gente não dar diagnósticos errados de glaucoma.
Não esquece de se inscrever aqui no Glaucoma Academy, porque toda semana eu trago para vocês um vídeo que vai te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar ainda melhor dos seus pacientes. E se você sente que está no momento de aprofundar um pouco mais esses conhecimentos, você tem a opção também de se inscrever para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até semana que vem.